Irmãos, eu quero ler juntamente com os irmãos o salmo que é bastante conhecido, o salmo de Davi, o salmo 23. Eu quero meditar, pensar um pouquinho com os irmãos nesse salmo que é tão lindo, tão belo, o salmo que é bastante conhecido. O salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepare uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido e amado Deus, quero mais uma vez, ó Deus, nessa noite, clamar a tua presença e a tua ação, porque o Senhor sabe da nossa limitação e dependemos totalmente do teu Santo Espírito, porque estamos aqui para trazer a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. Não queremos falar nada do homem, mas falar das coisas concernentes espirituais dos céus. Então, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa transmitir o teu recado, que o teu Santo Espírito possa completar aquilo que eu não posso falar, que o teu Santo Espírito possa estar falando nos corações de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos, se não for o salmo mais conhecido de todo o saltério. Todos, pelo menos de uma forma ou outra, já ouviram falar desse salmo, o salmo 23. Eu lembro que nos cultos domésticos, minha mãe sempre incentivou os filhos, no caso nós, eu e meus irmãos, a decorarem um salmo. E se não estiver enganado, esse foi um dos primeiros salmos que nós decoramos. E era um salmo que a gente usava bastante, não só na minha família, como toda a igreja. Eu lembro que nas gincanas bíblicas, o Salmo 23 era sempre recitado. Então, quando tinha lá as gincanas dos embaixadores do rei, eu fui embaixador do rei, sou embaixador do rei, uma vez embaixador, sempre embaixador, e eu lembro que a gente sempre estava recitando o Salmo 23, eu lembro que na união de treinamento, eu estou falando lá de coisa de 1808, bastante tempo atrás, nas gincanas, na união de treinamento, nós também recitávamos, nós brincávamos, e sempre lembrávamos deste salmo. É um salmo de bastante lembrança, um salmo que bem presente na vida de todos. Porém, esse salmo, que é um dos salmos mais conhecidos, ele fala aqui sobre dois personagens. Um personagem bem explícito e outro bem implícito. Quer dizer, um é bem explícito e um implícito. O explícito é o pastor. O Senhor é o meu pastor. Então está explícito que o Senhor é o nosso pastor. E o que está implícito, mas logo nos remete a esse entendimento, é a ovelha, é a questão das ovelhas. Então, para que tenha um pastor, tem que ter ovelhas. Então, implícito, nós temos também a figura da ovelha. E o salmista, ele se coloca nessa posição. Ele não se coloca na posição de pastor, mesmo ele tendo sido um pastor de ovelhas, mesmo ele sendo o rei de Israel, ele se coloca como uma ovelha. E o Senhor é o bom pastor. E eu quero pensar nessa noite, nesses breves minutos com os irmãos, sobre essas duas figuras, a figura do pastor e a figura da ovelha. Eu sei que não é uma coisa tão simples da gente pensar por conta
vamos dizer assim, do abismo cultural que há entre o texto bíblico e a nossa realidade. Porque o texto bíblico está trazendo uma realidade rural, uma realidade daqueles dias. E nós estamos hoje o quê? No centro urbano. Então, nós não somos pastores de ovelhas. A gente não tem ovelhas, a gente não cria ovelhas. Nem no centro urbano existe essa profissão, a profissão de pastor de ovelhas. Então, eu quero pensar nessa questão da ovelha, nessa primeira figura que eu quero pensar com os irmãos. Então, eu quero trazer algumas características, algumas coisas sobre esse animal. Primeira coisa, que a ovelha, ela é um animal fêmeo adulto. A gente acha, alguns acreditam que existe ovelha macho e ovelha fêmea. Não, a ovelha é apenas fêmea. O macho da ovelha é o carneiro. Então, o carneiro é uma coisa, a ovelha é outra coisa. E o filhote deles é o chamado cordeiro. Então, a ovelha é apenas a fêmea dessa espécie, enquanto o carneiro é o macho. E a ovelha, ela produz uma boa quantidade e uma boa lã, assim também como queijo. E então a gente pode pensar que as ovelhas, elas nos trazem, as ovelhas dão bons frutos. Mas para que ela possa dar bons frutos, ela precisa de alguém que a ordenhe. Então ela precisa que alguém vá lá colher o leite para poder fazer aquele bom queijo. Ela precisa que alguém vá lá tosquiá-la para poder tirar a sua lã. Então isso nos leva o quê? Que a ovelha, ela é um animal dependente. Ela depende do pastor. Ela depende de alguém. E a ovelha tem como característica também ser muito dócil, ser muito mansa. Então ela é fácil de manusear. Ela é fácil de cuidar. Então é fácil você extrair bons frutos das ovelhas. E pensando nessas características das ovelhas, eu quero pensar juntamente com os irmãos, porque pensar juntamente com os irmãos nessa figura, já que o salmista se coloca nessa posição. Então ele está dizendo que todos nós somos ovelhas, porque quando o leitor primário, quando os judeus, os primeiros que receberam esse texto, eles se depararam, eles entendiam que o salmista, que Davi, estava se referindo ali à ovelha, que eles eram as ovelhas. Então, como característica, nós podemos ver algumas coisas sobre a ovelha. Primeiro, que é dependência. A ovelha, ela é um ser dependente. A ovelha, ela não consegue sobreviver sozinho. Até mesmo para que ela produza bons frutos, ela precisa de alguém. Ela precisa que alguém a auxilie. Ela precisa que alguém cuide dela. Então significa que ela não é autossustentável, ela não é autoexistente. Ela precisa de alguém para cuidar dela. E assim somos nós. Nós precisamos do pastor, nós precisamos de Deus, nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós mesmos não conseguimos, assim como a ovelha, cuidar de nós mesmos. E isso é bem claro na nossa vida. Quando a gente tenta conduzir a nossa vida pelos nossos próprios meios, quando a gente acha que nós somos donos de si mesmo, que a gente pode levar a nossa vida do jeito que a gente quer e bem entende, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente vê quantas vezes a gente falha ao longo da jornada. A gente percebe que a gente não consegue caminhar sozinho. Chega um momento que a gente quebra a cara. Chega um momento onde a gente faz alguma coisa de errado, assim como a ovelha. Então nós somos dependentes do pastor. Nós somos dependentes do bom pastor, que é Cristo. Então a gente não consegue viver as nossas próprias vidas sozinho. Por quê? Porque nós somos vítimas do pecado, e o pecado nos tira do caminho. Então a gente não consegue alcançar aquilo que nós poderíamos alcançar. A gente não consegue viver aquilo que nós poderíamos viver. Inclusive,
preparando esse sermão, estudando, eu me deparei com uma ovelha que ela se perdeu, estava sozinha, ela estava bem, né, com bastante lã, e ela estava se sufocando, porque a lã, apesar de ela mesmo produzir a lã, ela precisava que o seu cuidador tosquiasse ela, retirasse aquela lã, até mesmo para ela poder respirar. Olha que interessante. Se a gente quer viver uma vida verdadeira, se a gente quer viver a nossa vida plena, a gente precisa do bom pastor. A gente precisa que ele cuide de nós. Isso é dependência. Significa que a gente não pode viver sozinho. Significa que a gente não consegue levar a nossa vida sozinho. A gente não consegue ir na caminhada pelos nossos próprios meios, porque a gente sempre vai para os caminhos errados. Assim como ovelha, assim também nós somos. Então significa que nós não somos independentes. Nós dependemos de alguém, e esse alguém é o bom pastor, é o nosso Deus, é o Cristo, é aquele que João revela no seu evangelho. A gente precisa do nosso Senhor. Então nós somos um ser dependente. A gente precisa de Cristo. Significa que a gente não é autoexistente, que uma hora ou outra, se a gente tentar ir pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios méritos, nós vamos afundar. A gente vê muito claro isso, inclusive nas Sagradas Escrituras. A gente vê isso ali no começo de Romanos, quando o autor de Romanos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus nos entregou àqueles que não queriam a Deus as suas próprias paixões. Inclusive, eles trocaram muitas coisas, se confundiram. E a gente vê isso na nossa sociedade. Porque muitos acreditam que são independentes, que podem fazer as coisas do seu próprio jeito, que inclusive eles não precisam e não dependem de Deus. Quem é Deus? Então eu posso viver a minha vida da minha maneira. Isso tem acontecido inclusive dentro do nosso meio cristão. Dentro das nossas igrejas, a gente começa a achar que nós somos independentes, que a gente não precisa, inclusive, de Deus, de Cristo. Inclusive, a gente começa a acreditar que a gente pode até mesmo se salvar. Que pelos meus próprios méritos eu posso alcançar o bom pastor. E não é assim. Isso não é a ovelha. Porque a ovelha, ela é dependente. E quem quer viver dos seus próprios meios é o carneiro, que é agressivo. Por isso que, inclusive, as Sagradas Escrituras dizem que no meio das ovelhas há bode, porque são aqueles que não querem estar debaixo do cuidado do bom pastor. Então significa que nós somos dependentes. E ser dependente de Cristo não é demérito. Não é uma coisa ruim, pelo contrário, é bom. Isso significa que nós que somos os finitos, precisamos do ser infinito. A gente precisa do cuidado daquele que sempre existiu. A gente precisa do cuidado daquele que criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. É uma dependência boa. Porque é a dependência daquele que sabe de todas as coisas, aqueles que sabem, inclusive, nos levar a pastos verdejantes, aquele que sabe cuidar de nós e sabe daquilo que nós precisamos. Então, nós, como ovelhas, nós temos que ter essa consciência da dependência do bom pastor. Ovelha, se você é ovelha de Cristo, você tem que ser dependente dele, dependente de Cristo. A segunda característica que a gente vê, na ovelha, é que ela é um ser dócil. Então, ela não é um ser agressivo. Significa, então, que a ovelha se submete às ordens do seu bom pastor.
Então significa que quando ela está andando para o caminho que não é o caminho correto, ela aceita a direção, ela aceita a correção do seu bom pastor e volta ao rumo. Então a ovelha é um ser dócil, não é um ser agressivo. Isso significa que nós, como ovelhas, não somos questionadores de Deus. Que a gente não fica colocando Deus contra a parede. Significa que nós nos submetemos à vontade do bom pastor. Isso é ser dócil. Significa que eu aceito fácil a correção do meu bom pastor. Porém, muitas vezes a gente vê o contrário. Pessoas que, inclusive, não aceitam nem a correção do bom pastor. São pessoas prepotentes, pessoas donas de si mesmo, acham que podem levar a sua vida do jeito que querem, bem entendem, e não querem se submeter ao bom pastor. Acreditam que são o dono de si mesmo, que eles sabem o que é certo. E não aceitam a correção desse bom pastor. Se você é ovelha, então você tem que ser dócil. Então significa que você não pode ser uma pessoa agressiva. Significa que você tem que se submeter às ordens do Senhor, do bom pastor. Significa que eu tenho que aceitar de bom grado a correção. Porque a correção é vinda daquele que nos ama, daquele que nos quer bem. Então ele nos corrige para algo bom, algo melhor, porque ele quer o melhor de nós. Porque ele quer, então, que nós possamos dar o nosso melhor. Mas eu sou um ser dócil? Eu sou aquele que aceita a boa correção do Senhor? Ou eu questiono e eu não quero me submeter à correção do Senhor? A gente vê isso bem presente ao longo da história do povo de Israel. Um povo que não queria se submeter às ordens do bom pastor. Aqueles que não queriam se colocar debaixo da vontade do Senhor. E por isso sofreram graves consequências. Inclusive, eles achavam que podiam manipular esse bom pastor. Inclusive, eles achavam que bastava estalar os dedos, que Deus ia fazer as suas vontades. E por isso eles sofreram graves consequências. E por isso que eles, inclusive, foram para o cativeiro. Porque não se submeteram ao bom pastor. Pelo contrário, procuraram pastagens diferentes. E pastagens que levam ao caminho da morte. E o Senhor sempre procurando corrigi-los, o Senhor sempre querendo colocá-los no caminho, e mandava profetas falar com eles, mas eles não davam ouvidos, eles não ouviam. Aí alguns devem estar pensando, caramba, como eles são bobos, como eles não puderam ver isso. Mas nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes o nosso bom pastor nos manda pessoas, inclusive, para nos levar de volta ao caminho, mas a gente não quer se submeter. Pelo contrário, a gente se torna até agressivo. A gente acredita que pode fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E não é assim. Muitas vezes a gente começa a achar que somos donos de si mesmo, porque agora as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a dar certo, então eu começo a agir por conta própria. E então eu não quero me submeter mais ao bom pastor, e eu quero fazer agora as coisas do meu jeito. Aí a gente se perde ao longo da caminhada. Aí chega lá na frente, a gente olha para trás, a gente não consegue entender, porque vem aquele lastro de caos, aquele lastro de destruição. Por quê? É simples. Porque eu não estou ouvindo mais o chamado do meu bom pastor. Significa que eu não estou mais ouvindo o meu bom pastor. Então, as ovelhas, ela tem duas
características. Uma boa ovelha, a ovelha verdadeira tem duas características. Ela é dependente e ela também é um ser dócil. É alguém que aceita a boa correção do bom pastor. Mas também esse texto, o Salmo 23, ela também nos apresenta uma outra figura, a figura do pastor. E quem é esse bom pastor? Esse bom pastor que o salmista se refere é Deus. É alguém que não está preocupado apenas em só disciplinar e julgar as suas ovelhas, mas também ela também está preocupado em orientar, em tomar as providências em favor do rebanho. Então, o bom pastor, o nosso Deus, ele não está pensando apenas exclusivamente em mim, mas ele também está pensando no todo, em todo o seu rebanho. Ele é o grande pastor, ele é o bom pastor, e ele está sempre vigiando, ele está sempre atento, ele está sempre pronto a nos reger, a nos proteger, a nos levar para os caminhos corretos. Então, esse bom pastor é ele que nos conduz, é ele que nos leva a pastos verdejantes, é ele que cuida de nós. Então significa que eu tenho que estar debaixo da dependência desse bom pastor. Significa que eu tenho que confiar plenamente no bom pastor. Significa que mesmo no meio desse caos que nós estamos vivendo, significa que mesmo no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, eu tenho que me entregar totalmente ao bom pastor. Significa que eu tenho que confiar plenamente nesse bom pastor. Mas a gente faz tudo ao contrário. A gente começa a gente se deixa levar pelas más notícias. A gente se deixa levar pelas más conversações. A gente se deixa levar pelo que estão falando por aí. E eu com isso começo a perder a minha paz. E com isso eu começo a me perder. E com isso eu perco o foco. Em vez de olhar para o bom pastor, eu estou olhando para a distração ao longo do caminho. E me perco. Não, eu tenho que olhar firmemente para o bom pastor. Eu tenho que estar atento às suas ordens, eu tenho que estar atento ao seu chamado, porque ele realmente que cuida de nós. Significa que ele quer de nós fidelidade, significa que ele quer de nós obediência, e obediência plena. Não é uma obediência parcial, obedecer apenas naquilo que eu quero. Porque muitas vezes é isso que eu quero. Eu quero obedecer a Deus apenas naquilo que me convém. E naquilo que não me convém, eu não quero obedecer. Significa que muitos não querem estar debaixo da autoridade desse bom pastor. Não querem seguir esse bom pastor. E se perdem ao longo do caminho. E quando a gente lê cuidadosamente para esse salmo, a gente pode ver que o autor, ele escreve de uma forma onde podemos ver que esse salmo está acontecendo com os fatos em movimento. Significa que são coisas que vão acontecendo ao longo da jornada. Significa que esse bom pastor vai estar nos levando a pastos verdejantes. Mas significa também que vai ter momento que nós vamos andar pelo vale da sombra da morte. Significa que nós vamos estar andando muitas vezes em lugares até mesmo sombrios, como essa pandemia. A gente vai estar andando em meio ao caos. Mas não é porque nós estamos andando no vale da sombra da morte que o bom pastor não está conosco. Pelo contrário, o bom pastor está presente tanto nos campos verdejantes quanto no vale da sombra da morte. O bom pastor está conosco a todo
o momento. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas se for necessário. Significa que esse bom pastor não nos abandona. Esse bom pastor está disposto a tudo para nos ajudar, a nos levar até junto a ribeiros de água, lugar onde tem fonte de vida. Então ele está conosco em todo o momento. Esse bom pastor nunca nos abandona. Então, um recado para você, irmão. Não se deixe afligir pelas más notícias por esse tempo. Porque o bom pastor está contigo. Ele está presente na sua vida. Ele está na sua casa. Ele quer continuar cuidando de você, apacentando você. Ele quer estar contigo em todo momento. Mesmo no momento de caos, mesmo no momento de dor. Ele quer continuar contigo. Ele não nos abandona. Ele continua presente. Esse é o bom pastor. É por isso que Paulo, lá em Filipenses 4:13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo disse isso? Porque ele entendeu muito bem esse bom pastor, e ele agora vive plenamente com esse bom pastor. Então, por isso que nos versos anteriores, o próprio Paulo, que disse que tudo pode naquele que fortalece, ele disse: eu sei viver no momento de fartura, mas eu também sei viver no momento de escassez. Significa que mesmo nos momentos de dificuldades, ele sabe que esse bom pastor está ao lado dele. Significa que mesmo quando ele está junto a ribeiro de águas correntes, mesmo no momento que ele está num pasto verdejante, esse bom pastor está com ele. Mas também no momento de escassez, no momento do vale da sombra da morte, ele está presente. E isso lhe traz paz. Porque mesmo em meio à dor, ele sente a presença desse bom pastor. Ele sente, inclusive, esse bom pastor cuidando de suas feridas. Então, por isso que ele não tinha medo, e por isso que ele lá em Filipenses 4:12, ele disse: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo entendeu esse bom pastor e ele vive plenamente em função desse bom pastor. Inclusive, esse entendimento, ele conseguir viver na dependência desse bom pastor, ele consegue viver feliz, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins. Então, o salmista está nos exortando ao que nesse momento? A ter fé nesse bom pastor, porque esse bom pastor está sempre presente, esse bom pastor não nos abandona, esse bom pastor quer que nós estejamos com ele dia após dia, noite após noite, em todos o momento, pois esse bom pastor, ele é um bom pastor bondoso, ele é um pastor bondoso, inclusive, como o próprio Evangelho de João disse, ele dá a vida por suas ovelhas, assim como ele nos deu naquela cruz. Esse é o bom pastor, esse é o verdadeiro pastor. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, esse bom pastor protege-nos. Esse bom pastor cuida de cada um de nós. Esse pastor é bondoso, ele usa o seu cajado e sua vara, não apenas para corrigir o seu rebanho, mas também para nos conduzir em pastos verdejantes. Significa que ele também usa o seu cajado para cuidar de nós. E significa que ele usa o seu cajado para nos defender. E muitas vezes essa defesa nós não podemos ver, mas outras a gente pode notar, a gente pode ver o cuidado desse bom pastor ao longo da nossa vida. Se nós chegamos até aqui,
é porque esse bom pastor tem cuidado de mim e de você. Significa que esse bom pastor tem usado o seu cajado e a sua vara para cuidar do seu rebanho, para cuidar de cada um de nós. Então, como é que eu não vou me submeter a esse bom pastor? Como é que eu não vou me entregar totalmente a esse bom pastor? Então, eu vou procurar ser fiel a esse bom pastor, porque ele é fiel, ele é bondoso. Então, eu quero estar debaixo da autoridade desse bom pastor. Então, como uma boa ovelha, eu vou ser dependente do bom pastor. Eu, como uma boa ovelha, eu vou ser dócil. Eu vou ser fácil de manuseá-lo, ser manuseado. Porque o bom pastor vai cuidar de cada um de nós. Então é importante termos em mente que mesmo nesse momento de caos, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, o bom pastor está conosco. O bom pastor, ele quer nos apacentar e nos orientar até o descanso. Mas não é qualquer descanso, não é o descanso que as autoridades governamentais podem nos dar, não, é o descanso verdadeiro, é o repouso ao lado, junto à eternidade com esse bom pastor. É nesse descanso que ele quer nos conduzir. Não é um descanso apenas nessa vida, mas é um descanso eterno que vai além dessa vida, vai além do que esse mundo possa nos dar, vai além do que esses governos podem nos proporcionar, é muito além. Então é importante a gente ter isso em mente, mesmo nesse momento de caos, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo em meio a essa pandemia, Ele quer nos conduzir a um lugar de descanso. Repouse, se incline desse bom pastor. Somente Ele pode nos dar o verdadeiro descanso. A todos que se manterem firmes em sua aliança, os seus preceitos, terão do bom pastor fidelidade, amor, lealdade e misericórdia. Olha o que esse bom pastor, ele quer nos dar. Ele quer ser fiel, porque ele é fiel. Ele quer nos dar amor, porque ele é amoroso. Ele quer ser leal, porque ele é leal. E ele quer nos dar misericórdia. E quando nós entendemos tudo isso, como é bom. Como é bom. Quando a gente consegue entender tudo isso, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio das dores, mesmo em meio às lágrimas, a gente vive plenamente, a gente consegue sentir o cuidado. E eu já vi isso de várias maneiras. Um pastor que eu gosto muito, já falecido, o doutor Russell Shedd, ele, antes de falecer, ele foi acometido de câncer, ele lutando contra o câncer. Aí vieram notícia que ele tinha morrido, aí ele veio a público dizer que não tinha morrido ainda. E ele disse uma coisa muito interessante, que ele estava em paz, que o que acontecesse com ele estava bom, porque ele sabia o que esperava ele. É por isso que os apóstolos entregaram a sua vida, porque eles sabiam que as coisas desse mundo eram muito pequenas para aquilo que estava esperando eles. É por isso que alguns, como o pastor Paulo César, do Grupo Logos, mesmo em meio às lágrimas de ter perdido a sua esposa, ele consegue glorificar o nome de Deus. É por isso que mesmo quando você perde um ente querido, você consegue exaltar o nome de Deus. Então, repouse no cuidado do bom pastor. Repouse no cuidado do bom pastor. Não se deixe levar pelas notícias que estão aí falando. Temos que ficar informados? Temos. Mas não deixe que isso mine a sua paz. Não deixe que isso agora seja o motivo da sua vida. Não. Tenha paz. Repouse no bom pastor. Não é essa pandemia que vai reger a nossa vida.
Não é esse caos que está acontecendo aí e que está ainda por vir, que vai nos reger, porque o bom pastor estará sempre ao nosso lado. Então repouse no bom pastor. Aí no final você vai poder dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Mas para isso, repouse no colo do bom pastor. Submeta a ele. Esteja debaixo da sua autoridade. Porque esse bom pastor é fiel. Esse bom pastor é amoroso. Esse bom pastor é leal. Esse bom pastor é misericordioso. Repouse no cuidado do bom pastor. Amém?